Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Papo On. Este podcast aí tem um apoio da Adega BH, parceira super importante aqui pra gente dar sequência nesse papo que tá agora na sua 13º episódio, melhor dizendo, né? Olha só, a gente está com duas pessoas aqui sensacionais. Eu sempre quis trazê-los aqui, mas eu esperei um momento muito oportuno, porque eu queria uma visão diferente, uma visão não dos especialistas que eu trago aqui, mas de gente que está no mercado e que acabou de chegar no mercado. Um tem 22 anos, é o Pedro Lara, é um especialista aí na área de TI, engenheiro de software com 6 anos de experiência, também fez um trabalho no Departamento de Ciência da Computação da UFMG, ele trabalha com Google na parte de Developer Groups do Google, foi meu aluno no colégio Cotemig e desde o primeiro dia de aula eu falei, esse menino aqui vai brilhar, ele vai contar agora para vocês se ele está brilhando ou não. Muito obrigado por estar aqui, Pedro. Eu que agradeço, professor. E também Arthur de Pinho. Arthur conheci recentemente, eu fui dar uma oficina de narrativa transmídia na Esquemar Business School, e quando eu perguntei o nome dele, ele falou assim, diferente, Arthur de Pinho e tal, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu falei, esse menino aqui é diferente, esse menino aqui estuda, esse menino lê muito, esse menino tem muito conhecimento. E não deu outra. Depois que eu comecei a segui-lo, eu percebi que ele é um extremamente competente, focado, estudante, escritor, poliglota, escreveu um livro recentemente que foi lançado agora, ele tem 20 anos de idade apenas, ele foi ex-presidente da Esquemar Consultoria Júnior, embaixador brasileiro do Comitê de Sustentabilidade Global da Esquemar, também tem aí membro do Conselho de Relações Internacionais da Associação Comercial de Minas, ou seja, 20 anos, o menino já está aí, você imagina daqui a 20, hein? Então, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, Pedro e Arthur, muitíssimo obrigado, eu fico muito feliz em poder fazer essa conexão, em especial trazer pessoas que são para mim inspiração, né? A gente estava falando aqui em off, né, sobre a questão da inspiração, o que me inspira, o que inspira um professor? É o aluno que é comprometido, interessado e que está construindo a sua jornada e não está colocando a culpa no mundo, né? Então, muitos alunos falam assim, mas por que a escola é ruim? Por que isso é ruim? Por que aquilo não funciona? Mas vocês não, vocês chegam, pegam e fazem. Queria começar com você, Pedro. Você teve uma experiência incrível, tão novo, e ele conseguiu vender uma startup dele. O Nível Ziviani, um professor do Departamento de Ciência da Computação, vendeu umas 4 startups, mas o Nível Ziviani já tem mais de 70 anos, né? Esse menino tem 22 anos, já vendeu uma startup. Conta pra gente como é que foi esse processo de criar uma startup, o que te deu na cabeça, e depois como é que foi essa oportunidade de vender essa startup sua? Como é que foi essa mudança? Primeiro, agradecer, professor, o convite. É uma honra estar aqui. E o que inspira a gente também como alunos, né, e eu tendo a oportunidade de ter estudado, né, de ter aprendido com o professor na época do meu ensino médio, é realmente ver alguém que está ali à frente falando da vida, das experiências da vida com amor e com total propriedade no assunto. Então, estar aqui hoje, para mim, também é um motivo de muita honra. Então, sim, eu tive a minha primeira experiência de trabalho, né, com programação. E aí logo depois eu passei na Federal, e aí veio a pandemia, comecei a trabalhar de forma remota para uma empresa em São Paulo. E aí no meio desse processo surgiu uma oportunidade de negócio ali na área de arquitetura, onde a gente, e aí falando mais da solução e do produto, né? A gente criou um SaaS, né? Um sistema que a gente vendia como serviço, onde o arquiteto poderia cadastrar, arquiteto, profissional de designer de interiores, poderia cadastrar ali dentro toda a vida daquele projeto que ele estava fazendo. Então, desde o momento que ele fechava um contrato com o cliente, ele anexava isso lá dentro, até as últimas fotos e vídeos da obra quando está pronta. Hoje, no mercado de arquitetura, é muito difícil você ver até grandes escritórios renomados daqui de BH e do Brasil e fora também, ter um processo muito coeso ali de documentação de arquivo. Muitas vezes isso é feito entre arquiteto e cliente via WhatsApp, e-mail. E a gente sabe que hoje o nosso WhatsApp tem várias coisas, não é um canal apropriado. E foi justamente ali que a gente atacou. Em trazer para o arquiteto
uma solução que pudesse trazer gerenciamento para dentro do escritório e para o cliente o acompanhamento de obra em tempo real. Então, eu comecei com essa startup, depois ali depois de uns 2, 3 meses, eu desenvolvendo mesmo o software, eu consegui o meu primeiro investidor anjo, que aí deu um gás para a gente aumentar um pouquinho a equipe, começar a respirar mais, e eu consegui afastar um pouco e pensar em estratégia, em organizar a casa. Em organizar a casa, em trazer gente do mercado de arquitetura, então pessoas que fazem casa-cor, profissionais que fazem, que tem referência no mercado para cá, para poder embaixar a plataforma. E a gente, me lembra até hoje, um marco muito importante foi quando a gente relançou a plataforma ali na Mobília, soluções decorativas aqui perto do pátio. Inclusive agradecimento ao senhor Fernando que abriu a porta da loja para que a gente pudesse fazer o lançamento lá dentro. E aí a gente, entre aspas, decolou no sentido de trazer mais visibilidade para o mercado. E o processo de venda foi muito interessante, que num dia a gente recebeu uma cliente de Balneário Camboriú, não sei se eu posso abrir o jogo todo assim, mas ela veio, ela começou a testar a plataforma, começou a trazer visões, ideias ali, começou a estar mais próxima até o ponto que quando eu vi eu estava numa reunião com ela e ela falando da empresa e do contexto dela e que ela tinha alguém interessado em comprar a plataforma. E aí essa pessoa fez a ponte entre a gente e o Fábio Ordones, que é o dono do Grupo Metropolitano de Arquitetura e Design, que é um grupo que tem aí em vários estados, cidades do Brasil. Recentemente lançou em Miami também. Isso foi quando? Tem quantos anos isso? Acho que 2020, eu acho. Então você tinha quantos anos? Só pra gente, só pra o pessoal ficar meio assustado aqui. Você está negociando uma startup tenho que ver a 16, data certinho. 17, não, mais um pouco, 18, 19, por aí. 18 anos de idade, ele está negociando a primeira startup dele. 18 por aí. O que vai acontecer daqui a pouco, né? Vai negociar com o Google, daqui a pouco está lá já vendendo. Aliás, o Google compra tudo, né? Que vem na frente, né? Ainda mais agora... Veio para o Brasil por conta da empresa da Federal, né? Então, do Nível Ziviani. Arthur, você... não teve a mesma jornada dele, você não vendeu startup, mas você tem um dom incrível que é a leitura. Você gosta de ler, né? Sim. Você é poliglota, estuda muito. Essa vontade de ler, essa vontade de consumir livros e escrever livros, vem da sua família, vem dos seus pais? De onde surgiu essa vontade sua? Primeiro, obrigado pela oportunidade, prazer imenso conversar com vocês dois aqui. Sim, a minha vontade primeira de leitura e depois de escrita, ela começa na família, né, com exemplo. Eu acho que tudo começa com exemplo, sendo ele positivo ou não. No caso, era um exemplo muito positivo. E passa para o ambiente do aprendizado. Então, também na escola, eu sempre fui um aluno muito comprometido, um aluno muito dedicado. Sempre fui e continuo sendo uma pessoa que se dedica muito. Então, se aquilo é o que eu devo fazer e aquele é o meu momento para fazer aquela atividade, é ali que eu estou, né? Eu estou naquele momento presente, de fato. Então... começo tendo o exemplo em casa da leitura, e aí durante, né, assim, mesmo muito novo, eu já lia Sherlock Holmes, Agatha Christie, Sidney Sheldon, que são escritas complexas, né? São escritas que requerem raciocínio, que requerem ali a sua atitude, né? Não é você simplesmente receber um conteúdo, não, você tem que estar em contato com o conteúdo, mastigar, pensar, raciocinar. Eu sempre gostei muito disso. E começo lendo esses textos. Depois, é claro, passo para literatura mesmo. Então, Fernando Pessoa, Clarice Lispector, Oscar Wilde, né? Falando um pouco de literatura estrangeira, é uma referência para mim. Caio Fernando de Abreu, voltando para o Brasil. Então, assim, a minha trajetória na leitura, inicialmente, começa em casa, expande para a escola. Na escola, eu me lembro muito disso. Aquele momento em que a gente aprende a escrever uma notícia. Aí a gente aprende a escrever uma carta. Para mim isso era o máximo. Eu chegava em casa, eu tinha que fazer o para casa, fazia o para casa, mas eu tinha mais 1, 2, 3, 4, 5 ideias, fazia mais 1, 2, 3, 4, 5 notícias ou cartas ou poemas, quando comecei a aprender a escrever poemas, e a partir daí eu fui tomando gosto pela coisa. Eu percebi que se eu observasse o que me acontecia ou o que acontecia com os outros, eu podia contar isso de alguma forma. E comecei a fazer, primeiro como um para casa, para a escola, mas depois para mim mesmo, enfim, como uma forma de registrar momentos. E aí eu queria puxar um gancho aqui, você vai falar também do seu livro
onde mais eu estaria se não fosse nas minhas palavras. Exato. Você trouxe uma coisa interessante, a professora pede 1 para casa, você faz 5, né? Esse upsell aí de para casas é raro, né? Isso mostra o seu interesse, a sua preocupação em aprender, e não em fazer aquilo que está sendo obrigatória. Parece que é uma penitência, né? Nossa, eu tenho que fazer isso, meu Deus do céu, deixa eu fazer isso logo para eu ficar livre, né? Como se o estudo, se a educação fosse um martírio na vida, né? De que se trata seu livro? Conta pra gente um pouco, Arthur. Bom, onde mais eu estaria se não fosse nas minhas palavras, né? O título é uma pergunta, o livro foi lançado dia 25 de novembro na Filarmônica. E o livro, ele é composto de poesia. Então tem poemas e pensamentos. Pensamento é o que eu chamo, é o que eu acho, considero curto demais para ser um poema. E fala sobre muita coisa, né? Fala sobre temas diversos. Então tem poesia sobre saudade, sobre amor, sobre amizade, sobre família, sobre angústia, sobre alegria. Coisas da vida, né? Eu gosto de dizer que, apesar de ser feito de poemas, o livro, ele, assim como qualquer outro, está repleto de histórias. Porque tudo que eu conto ali no formato de poema ou no formato de pensamento são coisas que aconteceram comigo ou coisas que aconteceram com outras pessoas, mas histórias que eu ouvi, né? Legal. Vi, li, assisti, presenciei, o que quer que seja. É uma forma de registrar, novamente, esses momentos, registrar os acontecidos. E uma coisa interessante, assim, eu nunca escrevi com o objetivo de publicar. Esse livro, ele tem escritos coisas que eu escrevi entre os meus 12 e 18 anos de idade. Caramba. Hoje em dia eu tenho mais de 700 poemas escritos, mais de 60 crônicas escritas. Este livro é composto de 218 poemas e pensamentos, e tudo escrito já há mais tempo, né? Entre os meus 12 e 18 anos de idade. Então, foi uma forma de registrar a minha infância / adolescência, né? Eu sempre fui um pouco maduro, então tem muita maturidade nos escritos, mas ainda assim eles são a minha percepção das coisas. Interessante. Teve no episódio anterior, a gente teve aqui a Anelisa Ribeiro, uma escritora super reconhecida aqui, professora do Cefet, e o Nuno, que é um professor da Universidade de Portugal, né? De Lisboa. E a gente estava falando sobre livros, falando sobre literatura, e a gente fez nós vamos tratar de inteligência artificial aqui, mas só para pegar esse recorte, ela falando sobre quando ela faz uma revisão dos textos que ela leu. Hoje a Anelisa Ribeiro deve ter na casa ali dos seus 50 e poucos anos, talvez menos, desculpa, Anelisa, 40. Quando ela olha os primeiros textos dela, ela fala assim, eu já não sou mais aquela pessoa que escreveu, né? Então você vai ter essa oportunidade de olhar daqui a alguns anos aquilo que você escreveu e falar assim, nossa, como eu pensava, agora eu penso diferente. Sim. Talvez um redesenho, né, disso, ou seja, uma visão um pouco mais expandida, com as trajetórias que a gente vai passar pela vida, né? E uma coisa importante de se dizer é que os meus poemas, a grande maioria deles, não tem ponto final. Ou eles terminam sem ponto, ou eles terminam com reticências. Porque eu entendi que quando eu volto e releio eles, às vezes eu consigo continuar aquele raciocínio. E agora que existe um livro que outras pessoas também têm acesso, fica aí a atividade para o leitor de continuar o raciocínio daquele poema. Então é exatamente isso que você disse, né? A gente pode fazer uma releitura daquilo, completar o raciocínio, desenvolver. E Arthur, curiosidade, qual que foi o ponto que te fez pensar em publicar esse livro? Sempre foi um desejo que você teve ou teve alguma coisa que aconteceu? Não. Como eu disse, eu escrevia, né? Aprendi a escrever, comecei a gostar, comecei a escrever, continuei escrevendo. E aí, já há alguns anos, eu mostrei um apunhado para os meus pais, né? E minha mãe falou assim, nossa, isso dá um livro. E aí eu era mais novo, falei assim, não, nada a ver, né? Eu acho que um pouco de timidez, talvez, um pouco de... não sei, talvez falta de entendimento. Falei, chama juventude isso. O nome disso é juventude. Ainda estou na juventude, né? Mas um pouco antes. E aí depois ela me ofereceu de novo essa possibilidade. E aí já com uma outra cabeça eu falei, sim, topo, vamos fazer esse projeto. Então é um projeto, esse livro ele foi feito ao longo de 1 ano, né? Um projeto que durou 1 ano, todas as etapas, toda a construção. Então tem inúmeros profissionais envolvidos, né, na publicação de um livro. Isso é legal. Desde a identidade visual, diagramação, aí passa pela editora, pelo aval da editora, né? Esse livro é publicado pela editora Ideia, que é uma editora referência no ramo de poesia. A gráfica, todas as características do livro, né? Então foi aí 1 ano de jornada para realmente desenvolver e hoje existir, né? Eu tô com o livro aqui em mãos, para existir esse livro
meu. Mas não, eu nunca tive esse objetivo de publicar. Mas percebi agora, né, compartilhando e já tendo o retorno das pessoas, eu percebo que o que eu escrevo toca as pessoas se identificam e, portanto, de alguma forma, mesmo que muito pequeno, eu estou contribuindo. Então, Legal. já me perguntaram, né? Nossa, vai vir um novo livro, né? Você é tão jovem, qual que é o segundo? Vai vir um próximo livro? Quando a gente estava nesse processo, eu pensei, esse é o único e acabou. Hoje, vendo esse retorno das pessoas, eu já penso assim, bom, se está impactando positivamente a vida das pessoas, sim, eu posso continuar compartilhando, né? Porque eu vou continuar escrevendo. E eu queria aproveitar a Com sua... toda certeza, e as experiências da vida vão só Sim, agregando. com certeza, com certeza. Vai ser um escritor serial, não tenho a menor dúvida disso. E aí, quando você fala, no final da sua fala, Arthur, eu acho interessante a gente fazer uma ponte aqui também com o Pedro. Vocês convivem com gerações diferentes, Sim. né? O Pedro trabalha, né? Ele vai falar um pouco do trabalho dele junto com o Google, que tem pessoas, né, jovens, tão jovens quanto ele, mas tem sêniores também. Você, obviamente, transita, né? Conversa com outras pessoas. A sua literatura pode atingir tanto o público mais jovem quanto o público mais velho. E como é que vocês avaliam hoje, olhando pelo prisma de vocês, assim, a relação que vocês jovens têm com os mais velhos, tô apontando para mim, né? Com os mais velhos, né? As pessoas, vamos chamar os baby boomers, que são ali 60, 70 anos. Como vocês enxergam eles, assim? Porque tem muitas ideias de que, não, é um velho ultrapassado, é uma pessoa que viveu uma época que fica falando, na minha época, né? Isso aqui tudo era mato, né? Tá, não é mais mato, agora é diferente, a sociedade mudou, o mundo mudou. Como é que vocês se relacionam com essas pessoas? Professor, eu vou colocar um ponto cultural aqui, porque geralmente no Brasil a pessoa quando está nessa faixa etária ela já começa a ficar, né, mais parada, né, marginalizada. Agora, a experiência que eu tive recente dos Estados Unidos, e você vê muitas pessoas nessa faixa etária extremamente ativas. No meu contexto de tecnologia, é um tanto quanto engraçado que muitas das vezes eu estou ali falando para alguém que tem a idade do meu avô, e que está aprendendo com aquilo que eu estou dizendo, e muitas vezes também eu já olhei para uma pessoa e falei assim, caramba, né, eu acho que estou trabalhando com IA aqui, devo ensinar alguma coisa a essa pessoa. Quando eu assusto é um professor com mais do que vários PhDs que trabalha na Ohio State, universidade lá de Ohio. Então, assim, é muito interessante você trazer esse contexto cultural e ver que existem sim pessoas mesmo com essa idade que estão ativas no mercado, entendendo muito bem e de fato produzindo para a sociedade como um todo. Eu acho que isso é muito cultural. Eu acredito que se a gente trouxer e incentivar quem está nessa idade, às vezes não teve esse contexto, como essas pessoas que eu citei, mas está ali falando, mostrando e trabalhando em cima, acho que a gente consegue trazer um resultado bem legal. Eu tenho uma percepção, não sei se vale para isso que você está dizendo, Pedro, porque é o seguinte, as pessoas que criaram a internet, que criaram a interface gráfica, né, Douglas Engelbart, Steve Jobs, Bill Gates, etc., essa galera está ou morrendo ou envelhecendo, e parece que eles, na visão talvez dos jovens, assim, não, entregaram o bastão, agora essa nova tecnologia quem faz somos nós. Beleza, já tem interface gráfica, não vamos ter que construir de novo, já tem tablet, não vamos ter que fazer de novo, um monte de coisa está pronta, mas agora é com a gente. Isso fica evidente para os jovens, assim, tipo, agora mudou demais, então já não cabe mais botar essa pessoa no contexto, o idoso no contexto, ou não, eles ainda continuam sendo úteis, né, entre aspas, para trabalhar questões de tecnologia de ponta que nós estamos falando, né? Quando a gente fala de tecnologia de ponta, vamos colocar o que está no auge, inteligência artificial, né? A IA, para chegar lá na ponta hoje, a gente sabe que não é um sistema simples construído, né? A gente está falando de muita matemática, muita teoria, muita estatística, muita academia, de fato, e colocada ali dentro. Muito conhecimento, né? Muito conhecimento lá da base, para poder chegar numa tela hoje onde você digita alguma coisa e te traz uma resposta super legal. Mas todo esse processo, quando a gente olha para um cronograma mais macro, assim, do contexto, a gente precisa de pessoas que estejam mais tempo no mercado, que trabalharam com o fundamento disso daí, porque se eu entrego isso para um jovem, o produto que ele vai tirar dali não vai ser bom. Ele precisa ter
Dentro da minha área, se a pessoa quer ser uma pessoa mediana, provavelmente ela pode falar, a gente que vai trabalhar aqui, eu não tenho nada a aprender com essas pessoas, mas não vai muito longe. Porque quando você entende de fato como a tecnologia é construída, não tem como eu excluir. E não tem como eu afastar, mesmo que seja uma tecnologia de ponta. Eu ainda preciso de conceito, eu ainda preciso de base. E quem sabe isso são quem? Os acadêmicos, as pessoas que programavam em COBOL lá atrás, que dão manutenção em grandes sistemas de banco hoje, que não estão nas linguagens mais atuais. Então, é extremamente necessário, né? E que bom que existe uma pequena parcela de pessoas dentro desse contexto que estão dispostas a aprender com essas pessoas e passar isso, porque... Quando essa geração passar, a outra vai precisar entrar no lugar. Então, se eu excluo esse conhecimento, não vai ter muito sentido. Você concorda? Da minha parte, eu sempre gostei muito de conversar com adulto. Então, mesmo quando criança, né, uma coisa que sempre me chamou muita atenção é o aprender. E eu sempre falo isso. Para mim, aprender é estar na sala de aula, é participar de um workshop, direto com o professor, um conteúdo ali sendo passado, uma atividade para ser realizada. Mas aprender também é sentar e tomar um café da tarde com os meus avós. Isso é aprender. Isso para mim é aprender. Sem dúvida. Então, quando você pergunta, né, como que é a minha... Como que é a minha rotina trabalhando com pessoas mais velhas? Como você mencionou no começo, né, os meus cargos, tanto de embaixador do Comitê de Sustentabilidade, como de membro do Conselho de Relações Internacionais da ACEMINAS, eu lido diretamente com pessoas mais velhas do que eu. Pessoas muito mais velhas do que eu, né? Eu sou o mais novo nessas duas situações. Disparado. E para mim isso é um privilégio enorme, porque não existe outra forma de ter contato com a experiência sem ser ter contato com quem tem experiência. Exatamente. Né? Essas pessoas, para mim, elas são referência, elas são... Que bom, a minha liderança, e eu tomo isso com muito carinho, com muito gosto. Para mim, o momento de trabalhar com pessoas mais velhas é um momento de entender que, embora eu tenha facilidade com aquele software, com aquela plataforma, com aquela ferramenta, ele tem conteúdo, conhecimento, entendimento, experiência no mundo, na vida, que agrega. Então, eu sei lidar com aquela ferramenta, mas... Até por questão da idade, né? Com 20 anos, eu não tenho a mesma experiência que o meu chefe direto tem da ACEMINAS, por exemplo. Então, uma coisa complementa a outra, né? Quando a gente fala de mercado de trabalho, uma coisa que eu percebo é, de fato, as pessoas, os jovens, eles segregam um pouco, né? Eles têm talvez um pouco de... Não tem paciência com pessoas mais velhas. Nossa, não sabe usar aquela ferramenta, não sabe usar aquele aplicativo, tão simples, né? Tão intuitivo. Ok. Mas, para que aquilo fosse intuitivo para você, existe uma gama de conteúdo, como você disse, né? Que foi desenvolvida, pensada, pesquisada, curada, criada antes. E aí, se você, num ambiente de trabalho atual, conecta, né? São várias gerações trabalhando ao mesmo tempo. Se você conecta aquela pessoa que tem a facilidade da ferramenta com aquela pessoa que tem o conteúdo, isso sim traz um resultado positivo. E essa diversidade é importantíssima, né? Porque quando você tem um ambiente diverso, você tem visões de mundo diversas, não fica dentro das suas próprias bolhas, a partir das suas premissas, daquilo que você entende como verdade, etc, né? Entrando um pouquinho na questão filosófica aqui, porque eu acho que é uma questão, o Arthur gosta muito, eu acho que vale a pena a gente entrar um pouco. Quando a gente está falando agora de inteligência artificial, né, a gente está falando sobre os limites éticos da inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela ela replica o que acontece na sociedade. A sociedade é machista, misógina, racista, a inteligência artificial também é, né? Se você fizer uma busca no ChatGPT, você vai descobrir isso, né? E quando eu vejo vocês dois assim conversando, eu falo assim, cara, ainda resta esperança, porque eu acho que vocês carregam implicitamente uma ética, uma responsabilidade, uma moral muito, muito grande e que vai, de alguma forma, direto ou indiretamente, moldar as inteligências artificiais, né? Como é que vocês entendem, pensando do ponto de vista da ética das máquinas, assim, o que pode ser feito hoje por jovens como vocês que estão utilizando a inteligência artificial para evitar esse viés do algoritmo, evitar que você perpetue aquilo que já está, né, enfim, a violência, a violência de gênero, enfim, todas essas questões que estão colocadas hoje por conta das tecnologias, inclusive. Você falou de filosofia, né? Zygmunt Bauman, filósofo, ele fala de modernidade líquida. E modernidade líquida é fragilidade, né? São relações, principalmente, rasas. Então, a gente está num contexto atual em que há muita fragilidade e as coisas são rasas.
E aí, fazendo a conexão com a inteligência artificial, o que eu percebo é o seguinte: a IA, ela vem como uma ferramenta. Ela foi concebida como uma ferramenta. Hoje em dia, ela está tão espalhada, né? Está tão acessível que, justamente por estar em contato com muitas pessoas de opiniões diversas, de contextos diversos, as pessoas talvez não estão entendendo que é uma ferramenta. Elas entendem a inteligência artificial como uma outra coisa. Mas se a gente volta no entendimento inicial da coisa e percebe que é uma ferramenta, a gente tem que entender que a nossa tratativa com ela é nesse sentido. Então, quando você fala de ética, quando você fala de moral, o que eu percebo é que as pessoas, empresas têm substituído alguns cargos por robôs. Algumas pessoas estão deixando de trabalhar e inteligência artificial, robôs, enfim, estão assumindo aquele espaço. A questão é que para que aquilo dê certo, tem que ter uma outra pessoa mais especializada, mais treinada, com mais conteúdo para lidar com a máquina, para que o resultado seja de fato positivo. Certo? Então, o que eu percebo disso tudo o que está faltando é o conteúdo. A gente volta no conteúdo. Se hoje existe tanta coisa e é tão fácil e é tão rápido e a inteligência artificial é tão ágil e flexível, isso é ótimo, isso é muito bom. Mas e o conteúdo que a gente tem que ter para lidar com ela, né? A base, então a gente tem que saber de história, o conhecimento, né? A gente tem que saber que 2 mais 2 é 4. A gente tem que saber que em certa época do governo tal aconteceu tal coisa no mundo, né? E as implicações daquilo. Porque tendo acesso a esse conteúdo, sabendo disso, entendendo a relevância do que aconteceu ou do que deixou de acontecer, a gente consegue seguir usando uma ferramenta tão poderosa da maneira mais correta possível, né? Pedro, posso pegar um gancho? Você tem um viés agora tecnológico nisso, né? Mais técnico. Vou pegar um gancho no que o Arthur estava dizendo. Sobre o conteúdo, né? A IA, você manda algo para ela, ela processa e te dá uma resposta, né? Então, tem se falado muito sobre o prompt engineering, né? Que é a engenharia de prompt. Então, o que você está perguntando para aquela inteligência artificial... E quanto mais específico, melhor o retorno. Quanto mais específico, quanto mais rico esse retorno. Sim. Então, se eu coloco um carro na mão de alguém que não sabe dirigir, o resultado vai ser desastroso. Sim. Da mesma maneira com que se eu coloco uma pessoa que não tem conhecimento específico daquilo ou mais generalista para poder elaborar uma integração muito legal, uma pergunta muito legal, um contexto de engenharia muito legal, para a IA o resultado vai ser muito ruim também. Mas falando de como que a gente consegue evitar esse viés aí que reproduz o preconceito, que reproduz tudo que a humanidade carrega em si, que não é legal. Trabalhando com inteligência artificial, a gente precisa voltar num contexto atrás, que é dados. Né? A inteligência artificial nada mais é hoje, o GPT, o Gemini, enfim, a Claude, são modelos grandes, né? Large Language Models, que são criados baseados em dados. Quais dados? Os dados da internet, tudo que a gente tem hoje. Então, as empresas, elas têm um desafio muito grande, inclusive tem um paper excelente de Stanford, vou compartilhar depois se quiser colocar na descrição, que mostra o processo que as empresas passam para poder gerar um modelo desse. Porque é claro que quando a Google disponibiliza um modelo gigantesco desse, ela tem que se preocupar muito em o que ela vai filtrar ali para que esse modelo não responda uma coisa que fira um direito humano, por exemplo. Então, existe um trabalho do lado da empresa para poder filtrar, tirar esses vieses aí que não são legais para poder disponibilizar, mas se a gente pensa num contexto mais generalista, eu, como ser humano, preciso ter muito cuidado com os dados que eu coloco na internet e como eu reproduzo essas coisas por mim próprio no meu Instagram, num comentário, num texto que eu publico, porque essa inteligência, né, esse modelo de linguagem, ele é treinado nos dados que estão na internet, quem publicou fomos nós. Né? Então, se está reproduzindo porque eu publiquei. É interessante isso que você está trazendo, Arthur. Tem um livro que eu estou lendo que chama Cointeligência, muito bacana, de um americano que é pesquisador de inteligência artificial, e ele traz uma parte do texto, ele fala o seguinte: eu perguntei para o ChatGPT como é que se fabrica uma bomba. Ele disse que não pode falar por questões éticas. Aí eu criei um contexto dizendo que eu estava fazendo uma peça de teatro em que eu era não sei o que, etc, etc, etc. Eu construí todo um contexto e eu precisava de uma fala para falar com o meu parceiro de teatro sobre a questão da bomba. Aí ele vai e fala como é que se constrói a bomba, quais são os ingredientes, etc. Ou seja, ainda assim o jeitinho brasileiro, o jeitinho, a natureza humana, né, de buscar caminhos para tentar... enfim, né? Contornar essa situação, né? Mas ainda falta uma legislação ainda. Vocês acham que a legislação pode contribuir para
evitar esse tipo de contaminação, né? Pessoas utilizarem dessas inteligências para construir coisas para o mal, como toda tecnologia é possível. O que o senhor gostaria de dizer com legislação, mais na prática, assim? Não, punir, né? Como, por exemplo, o Google tem uma possibilidade de fazer rastreabilidade das inteligências, né? Dos dados. Então, da onde originou isso? Você pegou isso, modificou, criou uma notícia falsa, por exemplo, que fake news é uma das coisas mais comuns que tem sendo feita com inteligência artificial, você vai ser punido. Então, você vai derrubar a sua rede, você não vai poder ficar nas redes sociais, você vai ter, né, o seu perfil bloqueado, você vai, enfim, né? É possível fazer isso ou você acha que é enxugar gelo? Professor, é um tema muito polêmico, né? Que a gente entrou aqui agora. Mas assim, eu acho que do lado da empresa existe uma responsabilidade muito grande em ensinar e trazer um letramento em cima do assunto. Então, a gente fala muito lá fora de AI Literacy, que é um assunto que não está sendo muito falado aqui. Que é meu projeto de doutorado. AI Literacy, letramento em IA. Então, eu acredito que as empresas têm que fazer isso, e inclusive uma premissa do próprio Google fazer isso. Então, esse ano, no programa que eu faço parte, o Google deixou bem claro que é para a gente falar de IA responsiva, e aí eles têm os guidelines que a gente precisa pôr ali nos nossos eventos. Então, a empresa, é claro, deve letrar as pessoas a como usar, mas quando tem o fator humano, é sempre muito difícil de achar um culpado ali. Tem uma ferramenta aqui, estamos aqui num estúdio super legal para poder gravar esse podcast, mas ele não deve ser responsabilizado pelo que eu falo, porque eu é que falei errado, né? Então, eu que usei a ferramenta de uma maneira errada. É claro que tem como corroborar, sim, com os agentes políticos ou com os órgãos do país? Pode ser que tenha. Acho que a gente precisa trabalhar melhor. E esse letramento, né? Eu te dou a palavra agora. Esse letramento é interessante porque é cada vez mais difícil de você perceber que você está assistindo algo que foi construído pela inteligência artificial, ou texto que foi construído, uma imagem, até vídeo, né? Então, quanto mais cultura você tem, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais leitura você tem, né? E vocês são representantes disso, mais fácil você falar, opa, levantar a mão. Levantar a mão na sua empresa para que seus funcionários não façam, né? Se você for um político, colocar isso na pauta do Congresso, enfim. Nunca foi tão importante ter conhecimento, né? Nunca foi tão importante. A gente acha que agora o ChatGPT faz tudo, não, né? Agora acho que piorou a situação daqueles que acham que podem se ancorar ali, né? Eu acho que para além disso, né, para além do fato da legislação ou da responsabilidade da empresa, existe o outro lado que é o lado acadêmico, né, o lado do conhecimento, que era o que você começou a comentar. Então, na minha experiência, por exemplo, de faculdade, eu já tive uma matéria na qual nós aprendemos a lidar com o ChatGPT. Né? A gente foi ensinado ali o básico, simples, como lidar com essa ferramenta. Eu acho que isso é muito importante. Por quê? Eu percebo que, por exemplo, durante o meu ensino médio, grande parte dele foi na pandemia, eu fiz um curso online em Harvard. É um curso de antropologia, ciências econômicas, sociologia, história, enfim, um curso muito amplo, com uma bagagem muito grande também. E eu percebo que isso ou outras situações me dá um certo conteúdo e principalmente vocabulário para lidar com essa ferramenta. Os meus colegas não necessariamente. Então eu percebo que tem outras pessoas que estão lidando com a mesma ferramenta que eu, mas os resultados são muito diferentes. Então, por um lado, enquanto existe uma grande maioria que tem resultados pasteurizados, porque o comando é o mesmo, né? O vocabulário é o mesmo. Infelizmente, com redes sociais, a gente tem ali uma proliferação de conteúdo e os conteúdos são muito parecidos, são muito iguais. Os vocabulários também, as palavras também. Então, quando essas pessoas começam a replicar isso nesse ambiente, né, nessa situação da inteligência artificial, os resultados, as consequências também são muito parecidas, muito iguais e muito pasteurizadas. Então, não existe ali um desenvolvimento do ser humano. É um prompt raso e mal formulado que é feito, uma resposta suficiente que é gerada pela inteligência artificial e isso vai ser usado para realizar um trabalho, para fazer uma entrega, o que quer que seja. Mas não existe nesse movimento, por não ter conteúdo, por não ter conhecimento, não existe nesse movimento criação. Não existe outro desenvolvimento, né? Eu lido com a inteligência artificial da seguinte forma. Eu estou ali pedindo para ela me auxiliar num trabalho, num projeto, mas eu estou também aprendendo. Enquanto eu converso com a inteligência artificial, enquanto eu troco com ela, eu estou tentando gerar ali uma coisa nova, tentando aprender.
Eu acho que isso é uma coisa positiva da inteligência artificial. Então, somando com a legislação, somando com a responsabilidade da empresa, eu acho que também tem esse lado do ensinamento, né? Aí você fala uma coisa interessante sobre o estudo, a necessidade das pessoas, né, se municiarem de conhecimento para criar um bom prompt, etc. Tem uma pesquisa recente, até trouxe no podcast anterior, se você não assistiu, tá aí no nosso canal, onde a Annelisa Ribeiro, né, avalia uma pesquisa que saiu sobre a leitura no Brasil. Somos um país que lê muito pouco, é média de 2, 3 livros por ano e tal. E aí a questão está muito ligada assim, não tenho tempo para ler. Mas eu tenho tempo para ficar 5, 6, 10 horas na tela. Exatamente. Aquela tela recreativa que não te leva a nada. Você aprende a abrir de um jeito diferente de abrir uma garrafa de Coca-Cola. Você aprende a quebrar um ovo sem... Né, uns negócios mais imbecis, assim. E aí a pessoa fica o tempo inteiro naquilo e ela perde o tempo precioso que é de buscar conhecimento. Nós estamos completamente sem foco, né? Temos aí observado um crescimento gigantesco do número de jovens em clínicas com psicólogos, terapeutas, etc., né? Como é que vocês conseguem focar no trabalho de vocês, tendo a mesma condição, milhões de telas, milhões de possibilidades, né, de acesso, etc. Como é que vocês fazem, dando aí como se fosse uma dica mesmo, como é que vocês fazem para focar naquilo que precisa ser feito, fazer bem feito o que precisa ser feito, estudar, perder tempo, né? Ter um tempo para leitura, ter um tempo para se dedicar a um pensamento contemplativo, que é importante para a nossa vida. Como é que vocês conseguem focar, gente? Posso começar? Vai, manda ver. No meu caso, eu fui ensinado assim. Então, vou começar um pouquinho antes para falar de como eu faço agora, né? Eu, embora tenha nascido já na época do celular, eu nunca tive celular quando eu era criança. Eu comecei a ter celular mais pra frente, né? E ainda assim, o uso do celular ou do tablet, né, do iPad, ele me foi ensinado, sabe? Então, não era... Aquela ferramenta, ela não estava disponível para mim o tempo inteiro. Não. Tinha um momento que eu podia usar, tinha um momento que eu ia fazer outra coisa, né? Eu fui uma criança que brinquei muito. Adorava brincar de Lego, adorava brincar de Imaginext, de novo, por causa da história, né? Era um momento ali de criar uma história, um contexto, inventar. Era um momento de invenção, de criação, de criatividade. Então, eu comecei a ter acesso a telefone e iPad e, enfim, todos esses devices, né, que estão com a gente sempre, mais pra frente. O que eu quero dizer com isso? Eu aprendi que ele tem o seu propósito. E o propósito dele não é estar comigo ligado o tempo inteiro. Eu faço uso daquilo e depois não faço mais, eu vou fazer outra coisa. Hoje em dia, conciliando o estudo da faculdade, estudos extras, trabalho, projetos, enfim, o que eu percebo é que esse aprendizado que eu tive lá atrás, eu continuei desenvolvendo. Eu continuo desenvolvendo e hoje eu consigo separar as coisas. Então, o WhatsApp, por exemplo, eu tenho os momentos do dia que eu olho meu WhatsApp. Nos outros momentos, eu estou ocupado fazendo algo, né? E eu dou valor para aquilo. Eu entendo, e hoje em dia entende-se cada vez mais a importância disso, de se estar presente no momento, de se estar focado naquele momento, de fato, ter a sua atenção voltada para aquilo que você está fazendo. O seu resultado é muito melhor quando você está naquilo que você está fazendo. Então, esse entendimento é muito importante. Você falou uma coisa interessante. A gente fala que não tem tempo, mas gasta muito tempo fazendo coisas desnecessárias, né? Existe aí a possibilidade de uma escolha produtiva, de uma escolha interessante. Vou contar um caso pessoal. Eu, recentemente, na pandemia, comecei a estudar francês. E aí, fazia aulas particulares, tinha o meu momento ali de contato com o professor, né, para poder ter o estudo mesmo, direto. Mas não se aprende uma língua assim. Para você aprender uma língua de verdade, você tem que estar em contato com a língua, você tem que viver a língua. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pesquisar jornais, séries, músicas, podcasts que eram em francês. E eu acrescentava aquilo no meu dia. Até mesmo páginas do Instagram em francês, de conteúdos em francês, eu acrescentava no meu dia. Então, às vezes eu estava no meu Instagram ali no momento relax. Mas eu estava consumindo um conteúdo em francês. Então, querendo ou não, eu estava treinando uma habilidade. Eu tinha um foco, um objetivo com aquilo. Então, eu acho que isso é uma possibilidade que é importante e não é custosa e não é trabalhosa, sabe? Se você colocar junto daquilo que não agrega algo que agrega, você torna a coisa lúdica. Isso é sensacional. Você torna a coisa lúdica e você aprende sem perceber que está aprendendo. Isso é sensacional. Porque você junta duas coisas. Você fala assim, eu vou otimizar meu tempo, já que vou ler... Eu vou ler alguma coisa que pode me ajudar em outra coisa, que pode me ajudar a uma leitura de alguma coisa que eu não tenho
é habilidade que eu quero aprender. Então você junta... É incrível, isso é uma grande conexão. É um antigo cola post-it em outra língua nos móveis da casa e vai memorizando. Isso. Né, os Hoje nomes. você ouve podcast, assiste série, ouve música. Exatamente. É isso. Professor, eu acho que o senhor disse algo muito interessante. A gente nunca viu uma geração tão ansiosa, tão medicada, né? Tão cansada. E o remédio está tão caro também. Né? Tá tudo piorando. Nesse contexto todo, eu tenho um privilégio de ter uma mãe psicanalista, psicóloga, que está sempre ali, né, atenta e me dando vários pontos quando vê que o negócio está saindo da linha. Mas sendo um pouco mais prático na questão do meu foco, eu, pelo menos, estou em contato com o telefone o tempo inteiro, porque é um meio de trabalho, né? Sim. A gente precisa se comunicar, postar algumas coisas nesse contexto do programa do Google, por exemplo. Estou ali com 2, 3 telas na minha casa e isso cansa, né? Qual o trabalho que você faz no Google? Tá. Me empresta, por gentileza. Eu sou parte de um programa que chama Google Developer Groups. É um programa global que o Google roda, enfim, como o nome diz, no mundo inteiro, que são grupos de desenvolvedores afiliados ao Google, né? É um programa voluntário, então eu não recebo pelo Google para estar lá e fazer o que eu faço lá. A única coisa que o Google dá em troca são as viagens, né? Então, graças a esse programa, eu tive a oportunidade de ir para o Google I.O., tenho a oportunidade de ir para o Cloud Next em Las Vegas e possivelmente palestrar no que vem. Então, assim, ele traz vários benefícios para a gente que está aqui no back trabalhando. Mas na prática o programa se dá em eventos, então o Google tem uma agenda global de eventos que ele cumpre em várias cidades do mundo inteiro. Então no final do ano DevFest, depois o Google I.O. na Califórnia, Google I.O. Extended, que é feito em várias cidades, o mesmo logo, o mesmo criativo. No início do ano também tem vários outros. Então, o meu trabalho está em fazer esses eventos na nossa região, por aqui. E tudo isso incentiva a produção, né? E tudo isso... É o ESG do Google funcionando, né? O Google, ele tem... Inclusive, eu tive o privilégio, uns 2 meses atrás, de estar em São Paulo, e eu tive contato com a pessoa que lidera esse programa a nível global. Porque dentro dele a gente tem os líderes Latam, né? América do Norte, Oceania, Europa, Médio. E eu tive a oportunidade de conversar com essa indiana, que é a Komal Sandhu, e ela muito expressiva ali em agradecer pelo trabalho que a gente faz, já que é um trabalho voluntário, Sim. né? E, enfim, muito grata pelo que a gente faz ali dentro. E ela explicou por que o Google faz isso, por que tem interesse do Google de investir tanta grana num programa desse, desde o interior do Nordeste até Nova York. Eu estava em Ohio, conversei com um cara que faz a mesma coisa que eu faço em Cleveland. E você poder trocar essa experiência e entender que o mesmo evento que eu faço, que ele faz lá, e poder ter esse intercâmbio de cultural é muito incrível. E um dos objetivos dele é justamente de disseminar, capilarizar o que o Google tem lançado. As novas regras e conteúdos a respeito de ética, fazer AI Literacy na prática, né? Através dos eventos, através das palestras. E é interessante, né? Porque você está trazendo, Pedro, assim, uma visão muito, muito particular, assim. Você fala que eu não ganho nada monetariamente falando, né? Mas você participa, está na nata ali da área de programação, conversando com pessoas que são absolutamente incríveis, outros brasileiros que estão fora, fazendo uma conexão e é óbvio, né, que isso vai somar ao seu conhecimento e vai fazer com que você seja visto pelo mercado. Não, com toda certeza. O valor do programa está no networking, que é muito grande. Então, para você estar ali, você tem um processo seletivo para você entrar no programa, né? A indicação que precisa ser feita. Mas o networking, a possibilidade de conversar com os caras que construíram a engenharia do Gemini, que lançaram lá atrás o paper Attention is All You Need, e poder trocar essas informações é muito interessante, né? E você pensa, está em contato com isso e traz aqui para o mais baixo nível, para uma palestra, uma pessoa que nunca ouviu falar de AI. Né? Esse é o nosso desafio, sabe? Interessante. E fazer isso. Então, é muito legal. Tá. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, meio Maria Gabriela, assim, faz uma pergunta e tal, assim. O que é sucesso para você? Impacto. Impacto no mundo? Não necessariamente. Acho que um impacto começa comigo e depois que se expande para as pessoas. Pode ser um impacto pequeno, médio, grande, mas eu acho que, para mim, sucesso é impacto. Sucesso é fazer algo que faça sentido para mim e para outras pessoas e que impacte positivamente. E para você? Eu tenho uma visão mais pessoal, preciso citar minha mãe. A missão dela de vida é que ninguém passe por ela e saia do mesmo jeito. Então eu carrego um pouco disso comigo, sabe? Eu quero que na minha família, minha esposa, os meus filhos,
que eles saibam que o pai passou e tu deixou alguma missão, deixou Sim. alguma coisa, deixou algum ensinamento, um legado. Eu quero que no meu trabalho com a comunidade, que as pessoas saibam e vejam que eu deixei um trabalho legal. Então, no fim do dia, se eu puder estar impactando alguém, ter o meu Deus comigo e estar na minha família, para mim, isso é sucesso. E claro, né, fazer dinheiro com o meu trabalho também, que é óbvio. Eu acho que as gerações mais anteriores, a minha em especial, tinha uma questão, uma relação com o dinheiro muito perversa, assim, a gente tinha medo de ser rico, você falava assim, minha casinha, meu carrinho, tudo no diminutivo, né, como se ter dinheiro fosse um pecado. Na verdade, se você não quer ter muito dinheiro, você trabalha, ganha muito dinheiro e doa seu dinheiro, né, tem milhões de instituições aí querendo, né, dinheiro, precisando de dinheiro para poder tocar os seus projetos sociais, né, e aí eu queria ampliar um pouco mais essa pergunta que eu comecei, né, o que é sucesso para vocês, como que vocês querem gerar impacto no mundo? Como que a geração de vocês está olhando essa questão de impactar a vida das pessoas? Porque as organizações estão preocupadas hoje com crédito de carbono, isso começou a entrar na pauta global, né? Sim. A gente está vendo uma evolução até muito significativa, apesar de já vai ter aquecimento mesmo, já subiu 2 graus, etc., mas alguma coisa sendo feita. O que vocês querem deixar, né, para o futuro? O que vocês estão construindo, o que vocês querem construir para que daqui a 100 anos, fala assim, poxa, eu ajudei a fazer, a construir isso aqui, a modificar isso aqui, eu fiz a minha parte no mundo, né? Esse legado que a gente tem que deixar, né? Como eu disse, né? Impacto é uma coisa que para mim importa muito e propósito é uma coisa que para mim também importa muito, porque é um entendimento de que aquilo que você faz, aquilo que você está fazendo, faz sentido para você e para as outras pessoas. Tem uma frase do Santo Agostinho que eu gosto muito, ele diz que felicidade é continuar desejando aquilo que já possuímos. O que eu tiro disso? Não é? O que eu tiro disso? A gente tem aquele desejo, aquele sonho, e a gente trabalha para alcançar aquilo. Muitas vezes, né, o meu trabalho, o seu trabalho também, Alisson, o que a gente está fazendo aqui, quando a gente alcança, né, o nosso objetivo, a gente impacta a vida do outro. E aí, o interessante mesmo, o legal mesmo, é que você, sabendo que você chegou até ali, impactou, você continue esse projeto, né? Eu acho que a longo prazo, quando se pensa em sucesso, quando se pensa em quais são os nossos objetivos, o que a gente quer, como que a gente quer transformar o mundo, é isso, é alcançar aquilo que a gente se propõe a fazer e fazer com que aquilo se perpetue de alguma forma. Então, em relação à transformação, né? A gente sabe da importância de cuidar das pessoas. A gente sabe da importância de ouvir as pessoas. Então, empresas, relacionamentos, tudo isso tem que ser pautado nisso. Ouvir as pessoas, cuidar das pessoas, entender que você, enquanto ser humano, tem as suas delícias e os seus desgostos, vamos dizer assim, e que a outra pessoa também tem. E lidando com isso, levando isso em consideração, construir uma coisa em conjunto. Eu acho que fazer com que as pessoas se sintam, de fato, à vontade para ser quem são, isso é uma coisa que importa muito hoje em dia, sabe? É um ponto-chave da transformação. E você? Eu acho que a internet, ela produziu pra gente um alcance muito grande, então você pode publicar um vídeo aqui que amanhã 100 mil pessoas tiveram acesso, foram de certa forma impactadas, mas eu acho que o valor mais profundo nisso vem nisso que o Arthur está dizendo, de que nós precisamos ouvir as pessoas, ter empatia com as pessoas, entender as pessoas, olhar para quem está ao meu redor, olhar para quem eu posso alcançar de acordo com as ferramentas que eu tenho, então tanto a minha família, quanto dos eventos no meu caso, ou então outras pessoas, e procurar impactar essa pessoa de alguma forma, trazer algum benefício, ou ensinar alguma coisa para essa pessoa, talvez mostrar para ela que existe uma realidade que nem ela mesma enxerga, que ela pode alcançar um dia, e isso é muito legal. Então, assim, eu não perguntei se eu poderia citar o caso, mas não vou citar nomes. Eu tenho um amigo, conheci também por meio da comunidade, que me contou um dia a história dele, achei incrível, veio da favela do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e hoje trabalha para uma empresa gringa ganhando mais de 20 salários mínimos aí, né? Que é um salário totalmente possível dentro da tecnologia, não é nada assim fora do padrão, né? Hoje a gente ganha, o teto é praticamente impossível. E você
ter esse contexto de onde ele saiu, de que muitas vezes não teve um lar estruturado como você e eu tivemos, por exemplo, mas que conseguiu vencer e que chegou lá, e você poder falar isso para outras pessoas, porque quando a gente faz um evento desse, professor e Arthur, a gente tem público desde pessoas como nós, assim, que teve um ambiente, de certa forma, um pouco mais estruturado e que teve uma condição de estudar, de ter alguma... até quem realmente tá ali lutando para ter o que comer, mas que quer melhorar de vida. Então, você poder impactar tanto essa pessoa quanto essa outra aqui, cara, isso é sucesso, isso é impacto, e isso para mim é o que me dá motivo para continuar fazendo isso. E isso volta no assunto da comunicação e da ética, porque você, sabendo do conteúdo, né, você sabendo dos seus conteúdos, eu sabendo dos meus, o Alisson dos deles, se a gente sabe lidar com a comunicação e se a gente tem ética para lidar com a comunicação, a gente consegue direcionar esse assunto para aquele público, para aquela pessoa. E aí, de fato, a gente impacta, porque a gente está fazendo algo pela pessoa, né? A gente consegue fazer com que aquele assunto ele seja palatável e entendível por esse grupo e depois por aquele grupo. E aí a gente consegue, de fato, impactar positivamente pessoas diferentes. É interessante que vocês estão trazendo... À medida que vocês vão falando, tem tanta coisa que a gente conecta que é legal. O Francesco Farudi é o presidente da Campus Party, né? O presidente global da Campus Party. Uma vez ele falou comigo, eu tive a oportunidade de almoçar com ele um dia, ele falou comigo assim, as Olimpíadas de Robótica que acontecem no Brasil, quem ganha geralmente são as mulheres negras da periferia, porque elas não têm oportunidade. Então, quando chega uma oportunidade, elas pegam aquilo ali e vão até o final, porque você não tem aquele leque de opções. Fala assim, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, aí você acaba não fazendo nada. Você faz beach tênis uma semana, depois você faz não sei o que mais uma semana, depois você faz isso aqui, depois você faz judô, faz karatê, você vai mudando, porque você tem muita oportunidade, seu pai te dá o que você quiser, por exemplo. Agora, quem não tem oportunidade, ganha uma Olimpíada de robótica, porque fala assim, é vida ou morte. Você vai fazer isso aqui para você, e a pessoa se dedica. Olha que interessante, né? A gente acha que não, que viria das escolas particulares, não, mas vem da periferia, em especial mulheres negras. Eu acho que essa fala dele é incrível. E aí eu queria puxar um pouquinho aqui do que o Arthur trouxe, falando um pouco, você trouxe uma visão muito bonita e filosófica, mas eu queria jogar um temperinho nela aqui. A gente já está caminhando para o final também do nosso podcast. A gente vive numa sociedade do descarte, né? Você falou em continuar, em propagar, em fazer as coisas, né? Mais tempo, fazer o bem, mas a gente vive numa sociedade onde que, o próprio Bauman fala, né? Sociedade líquida, você descarta, você não quer mais a marca, você não quer mais a pessoa, você casou, descasou, enfim, vai trocando o tempo inteiro num afã de buscar alguma coisa que você não sabe o que é, que você nunca vai achar, e, enfim, fica nessa loucura. E aí também estamos nos tornando muito intolerantes, né? A gente viu outro dia um policial que jogou uma pessoa pegou a pessoa e jogou como se fosse um cacho de bananas, assim. A pessoa jogou uma pessoa num rio, cara, assim. A intolerância, qualquer coisa que você faz hoje no trânsito, o cara tira um revólver, quer te matar. As pessoas estão doentes, professor. As pessoas precisam de terapia. As pessoas precisam de autocuidado. As pessoas precisam conversar. A gente está à beira de um colapso. Conversar e serem ouvidas, né? Exatamente. E as telas estão tomando esse lugar. A tela está ficando com uma coisa que era extremamente positiva no passado. Nossa, agora eu posso acessar o jornal para ler, não sei o que. Virou um problema social gravíssimo, né? A tela que começa como democracia, né? Democratizar a informação, agora é um problema de todo mundo. Problema de todo mundo. De fato, assim, trazendo uma coisa que minha mãe, meu maior exemplo, diz, né? Ela fala em tom de brincadeira, mas que a gente tem que ter iniciativa e acabativa. E eu levo isso muito comigo. Então, são muitos projetos com os quais estou envolvido? Sim, mas tem iniciativa e tem acabativa. Eu faço até o final. Eu percebo que isso é importante e é bacana porque você passando pelas diversas etapas de um projeto, você aprende, de fato. Você vê o que deu certo, o que não deu certo, o que foi difícil, o que foi fácil, o que foi complicado, como que se resolve aquilo ou aquilo outro. Hoje, por essa facilidade de acesso, as pessoas elas começam e não terminam, como você disse, né? E aí eu acho que é isso que gera um pouco da intolerância. A pessoa começa um processo e não termina. Então ela não chega a passar pelas diversas etapas, ela não entende a dor ou o sofrimento ou a complexidade daquilo, portanto ela não entende o que a outra pessoa está passando. Porque ela nunca passou por aquilo, ela não sabe o que é aquilo. Só que isso se replica diversas vezes em diversas situações durante os anos. Então, isso é muito complicado, né? É importante, então, que as pessoas elas comecem a entender que dar-se para algo é importante. Então, eu gosto disso
deixa eu fazer isso até o fim. Bem Né? feito. Às vezes aquilo não vai acabar, mas deixa eu fazer isso por um bom tempo, deixa eu fazer mesmo, sabe? Porque isso também é uma forma de contribuir para a diminuição dessa intolerância, né? Como você disse, as pessoas estão doentes, as pessoas estão cansadas, as pessoas elas falam e não são ouvidas, outras pessoas nem se comunicam, não falam, então aquele sentimento fica perdido ali, ou fica enraizado, incrustado na pessoa, ou ela fala, mas fica perdido no ambiente. Então, é importante que exista, de tempos em tempos, em uns lugares ou outros, pessoas que estejam dispostas a ouvir, né? Pessoas que estejam dispostas a escutar. O papel de liderança, hoje em dia, eu entendo muito como escuta. O líder, ele tem que estar disposto a ouvir, ele tem que estar disposto a chamar membro por membro da sua equipe e falar assim, vamos conversar? Às vezes a pessoa não vai se sentir à vontade para conversar com o chefe, mas aí é trabalho do líder, do chefe, de criar um ambiente no qual a pessoa se sinta confortável. Porque no final das contas são duas pessoas. É verdade. E tem até um programa no Google, eu visitei o Google na Califórnia uma vez, tinha um programa lá que era você como estrangeiro, como você não conhece ninguém, né? Sim. Todo mundo é de um mundo inteiro, você tem um tempo lá que você abre uma espécie de um livro seu e conta a sua vida para a pessoa, eu vim de tal coisa, minha cidade é assim, é assim que eu moro, aí mostra a foto da casa, porque aí você gera aquela questão de aproximação, né, como ser humano, porque a gente acha que as pessoas são telas, que as pessoas são frias como as telas, que as pessoas são descartáveis como as telas, enfim, né, a gente começa a colocar nas pessoas um sentimento que é inerente às telas, né? E não mais do que isso, né? Sim. E quem que pode trazer isso para essa nova geração? Os mais velhos. Voltando no ponto que a gente abriu o podcast. Né? Se não tem esse contato, não se vai mais ao sapateiro, né? Não se vai. Então a gente precisa ir em quem tem um pouco mais de ciência e de experiência e de vivência de vida. Porque eu sei muito de uma coisa, mas não sei nada de muita coisa. Né? Então eu preciso conversar. E são as pessoas mais saudáveis, os mais velhos. Né? Então a gente precisa ter essa troca. E a geração tem interesse em fazer essa troca também, né? E aí está o nosso papel de pai e mãe amanhã, né? Criando a nossa família, de educar os nossos filhos para isso. Exato. Eu tive uma aula hoje aqui, muito feliz, de estar ao lado de duas pessoas incríveis, assim, que eu quero levar para minha vida inteira, por conta da qualidade, da inteligência, da dedicação que vocês empregam aí nos trabalhos que vocês fazem, não tenho dúvida. Vocês já são sucesso, não tenho dúvida que serão um grande sucesso. Espero vê-los aí ganhando o Nobel de Literatura, o Nobel de Ciência. Enfim, eu quero ver vocês brilhando cada vez mais. Agradecer imensamente aí, Pedro e Arthur, pela presença de vocês no Papo On e dizer assim que é uma grande alegria para mim poder compartilhar esse tempo com vocês, porque tempo é o maior ativo que a gente tem. Sim. E compartilhando isso e essa mensagem aqui do Papo On chegando para outras pessoas que podem ser impactadas, acho que é um pouco daquilo que a gente está falando do legado, né? Hoje ficou um Papo On mais filosófico, mas é porque os dois aqui me obrigaram a fazer essa conversa mais assim. Obrigado mais uma vez, você que acompanhou até agora o Papo On, e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado a vocês também. Obrigado, gente. Obrigado, prazer imenso.